Olá pessoal, tudo bem? Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. E ela se encontra no Salmo de número 11, um salmo davídico, um salmo de Davi ao mestre do canto. Ele diz assim: No Senhor me refugio. Como dizeis, pois, a minha alma foge como pássaro para o teu monte? Porque eis aí os ímpios armam arco, dispõem a sua flecha na corda, para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? É uma pergunta aqui. E a resposta é: o Senhor está no seu santo templo, nos céus tem o Senhor seu trono, e os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma o abomina. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será parte do seu cálice. Porque o Senhor é justo, ele ama a justiça, e os retos lhe contemplarão a face. Louvado seja o nome do Senhor, bendita a palavra de Deus. Do Salmo de número 11, é o nosso salmo de reflexão no dia de hoje, através da palavra de Deus. E eu extraí aqui algumas lições, Nós estamos numa série de vídeos chamado Lições dos Salmos. E hoje nós estamos vendo o Salmo de número 11, onde o tema que eu coloquei no meu coração é fundamentos abalados. Fundamentos abalados. O que nós queremos dizer com isso? Nós estamos vivendo tempos onde, infelizmente, os fundamentos da palavra de Deus, os fundamentos bíblicos, têm sido abalados dentro da nossa sociedade, e por isso vemos tanta corrupção, tanta coisa errada, tanta imoralidade, tanta sujeira, um mundo totalmente poluído, sujo, e tantas desgraças acontecendo no seio da humanidade. Então, existem lições preciosas do coração de Deus nesse Salmo de número 11, para mim e para você. Primeira lição, querido: não fuja dos problemas. Refugie a sua vida no Senhor. Vou repetir, a primeira lição que nós aprendemos nesse lindo salmo é: não fuja dos problemas, aprenda a se refugiar no Senhor. É a primeira coisa que Davi nos ensina nesse lindo salmo, no versículo 1. O seu refúgio é o Senhor, o seu castelo forte é o Senhor, o lugar onde o nosso coração, a nossa alma, a nossa vida afetiva, sentimental, a nossa vida espiritual, a nossa vida interior deve se abrigar, deve se refugiar, deve estar no Senhor. Deus tem que estar no centro da nossa vida. Ele tem que ser a base, o fundamento da nossa existência, para que possamos ter uma vida abençoada nas diversas áreas da vida, na vida financeira, na vida familiar, na vida pessoal, na vida afetiva, em todas as esferas da nossa vida. Quanto mais o Senhor for o nosso refúgio, o nosso lugar forte, o lugar onde nós abrigamos a nossa alma e o nosso coração, mais capacidade, força e poder nós teremos para enfrentar toda e qualquer situação. Como diz Paulo lá em Efésios capítulo 6, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. A nossa fortaleza é o Senhor, é nele que temos poder, é nele que temos força para enfrentar os problemas, para enfrentar as dificuldades, para enfrentar as crises, como essa pandemia que estamos vivenciando, que estamos enfrentando. É somente na força, na graça e no poder do Senhor. Por isso a primeira lição é: não fuja dos problemas, refugie-se no Senhor. É o que nós aprendemos no versículo de número 1 desse lindo salmo, o salmo de número 11. Segunda lição que eu e você aprendemos é: os ímpios sempre atacarão os retos de coração. É o que nós vemos no versículo 2. Sempre os ímpios, ou seja, aqueles que não têm lei, aqueles que vivem como se Deus não existisse, aqueles que vivem a vida do seu jeito, aqueles que são contrários aos fundamentos da palavra de Deus, às coisas de Deus, aos princípios espirituais, infelizmente eles vão ter inveja de nós, eles vão de alguma maneira ter raiva de nós, porque aquele que é luz, ele acaba revelando as trevas da própria vida das demais pessoas. Então aqueles que vivem em trevas, aqueles que estão tomados pelos seus desejos pecaminosos, vão ter raiva,
vão se levantar, de alguma maneira, sempre tentarão atacar os retos de coração. Retos de coração é aquele que não é altivo, que não é orgulhoso, que não é soberbo, aquele que não se acha, mas aquele que é humilde, aquele que foi aplainado por Deus, aquele que tem a sua alma estabilizada no Senhor. Esses são os retos de coração, aqueles que têm motivação pura, aqueles que têm um coração correto diante de Deus com relação às pessoas, aqueles que realmente têm uma consciência limpa diante de Deus. Esses são os justos, não por causa deles em si, mas porque a justiça de Jesus está nele, porque a vida de Jesus transparece através das suas vidas. Esses são os retos de coração. Então a segunda lição que nós aprendemos é que os ímpios, aqueles que quebram a lei de Deus, os contrários e os princípios e valores cristãos, sempre atacarão os retos de coração. Terceiro princípio que nós aprendemos é que os fundamentos estão sendo destruídos. Os fundamentos estão sendo destruídos nos dias de hoje. Nós vemos que as pessoas estão abandonando a palavra de Deus. Nós vemos que a santidade, tão pregada nas escrituras sagradas, na palavra de Deus, está sendo relativizada hoje, até no seio cristão, até dentro das igrejas. Muitas pessoas não querem mais viver uma vida consagrada a Deus, uma vida santificada, uma vida dedicada ao Senhor. A santidade tem sido relativizada, a Bíblia tem sido abandonada, por isso os fundamentos estão sendo destruídos. E é um alerta do salmista para mim e para você. A família tem sido questionada. Olha só que coisa terrível. Os sociólogos, os antropólogos, a ciência moderna está questionando o conceito de família judaico-cristão, entre homem e mulher, o relacionamento heterossexual entre homem e mulher. O conceito tradicional de família está sendo questionado e os fundamentos estão sendo destruídos. A honestidade hoje está em escassez. Como está difícil ver uma pessoa honesta, uma pessoa sincera, uma pessoa correta hoje no seio da sociedade. O amor tem se esfriado no coração de muitas pessoas. As pessoas hoje são frias, as pessoas são apáticas, as pessoas hoje são frias sentimentalmente falando. Nós vemos relacionamentos superficiais, nós vemos encontros casuais, onde os corpos ali entram numa intimidade sem ter relação afetiva, sem ter relação emocional, apenas uma troca de fluidos, apenas uma paixão, dilacerada, que arrebenta, que estraçalha com a alma das pessoas, transformando as pessoas num produto, transformando as pessoas em algo superficial, supérfluo, futilizando o ser humano. O amor tem se esfriado, a iniquidade tem se multiplicado. Hoje as coisas valem mais do que as pessoas, infelizmente. O dinheiro vale mais do que a amizade. Tudo isso mostrando que os fundamentos estão sendo destruídos. E hoje, infelizmente, as coisas materiais estão sendo mais valorizadas do que as coisas espirituais, revelando que os fundamentos estão sendo destruídos. Uma pergunta para você, querido, querida, que está me ouvindo: você tem valorizado mais o espiritual do que as coisas materiais? Ou você se preocupa só em dinheiro, em fazer um patrimônio, em ter a conta bancária cheia? Querido, no mundo de Deus, no reino de Deus, as coisas espirituais valem muito mais do que as coisas materiais. As almas, as vidas, as pessoas são a maior riqueza que existe no mundo de Deus, no reino de Deus. Então, terceiro princípio, os fundamentos estão sendo destruídos, é o que nós vemos no versículo 3. Quarto princípio, lição que nós aprendemos no Salmo 11, é que os olhos do Senhor examinam os homens. E quando eu falo homens aqui, eu estou falando seres humanos. Os olhos do Senhor examinam os homens, é o que está no versículo 4. Ou seja, Deus governa do seu trono, do seu trono celestial. Deus governa de maneira soberana, com toda a sua majestade, com toda a sua glória. Deus está sondando o seu coração, o meu coração, os nossos corações. Deus está vendo aquilo que está acontecendo aqui na terra. Os homens, infelizmente, em vez de se quebrantarem na presença do Senhor, de buscarem ao Senhor de todo o coração, muitos deles abandonam a fé, abandonam as coisas de Deus, abandonam a palavra de Deus e continuam se ensoberbecendo
querendo viver uma vida rebelde, uma vida independente, longe dos caminhos do Senhor, e assim produzindo pecados, injustiças, iniquidades, coisas horrendas, coisas que os olhos de Deus detestam, odeiam, mas Deus está vendo tudo aquilo que acontece na terra. Deus está sondando os corações. Assim como, por exemplo, a Petrobras coloca uma sonda sobre a terra ou sobre o mar, né? Para encontrar o petróleo lá no mais profundo, Deus coloca uma sonda nos nossos corações, para ver se há luz lá dentro da nossa alma, lá dentro do nosso coração, no nosso homem interior, ou existem trevas espirituais, trevas morais. O que tem habitado no seu coração? O que tem permeado a tua mente, querido? Deus está sondando os nossos corações, sondando as nossas motivações, o porquê que nós nos aproximamos do fulano de tal, o porquê que nós queremos determinada amizade, o porquê que nós estamos fazendo isso em nome de Deus. Qual é a real razão, a real motivação? Deus está sondando os nossos corações. Como é que nós temos lidado com as pessoas? Como é que está o teu coração diante de Deus? A quarta lição que nós aprendemos: os olhos do Senhor examinam todos os homens, é o que diz o versículo 4. A quinta lição que nós aprendemos do Salmo de número 11 é que Deus odeia a impiedade e a injustiça. Deus odeia a impiedade e a injustiça, é o que nós vemos no versículo 5 e versículo 6 desse lindo Salmo de número 11. Ou seja, males e dores virão sobre os orgulhosos, sobre os rebeldes. Coisas ruins virão sobre aqueles que produzem maldade, injustiça e impiedade. Impiedade é viver uma vida não desgovernada, uma vida guiada pela sua natureza pecaminosa, sem obedecer à vontade de Deus, revelado nas Sagradas Escrituras. Males e dores virão sobre os orgulhosos, rebeldes, impenitentes, ou seja, aqueles que não se quebrantam na presença do Senhor, aqueles que não buscam a Deus. Deus está provando os corações. A Bíblia diz que Deus revelará as obras dos homens. Está lá no finalzinho de Apocalipse, a Bíblia diz que os livros serão abertos no juízo final, no julgamento de Deus, de todos os homens, os livros serão abertos. E aqueles que não forem encontrados no livro da vida serão julgados pelas suas más obras diante de Deus. Então, não pense que você pode fazer coisa errada e Deus não está vendo. A Bíblia diz em Hebreus 4, versículo 13, todas as coisas estão patentes e visíveis aos olhos daquele de quem nós teremos que dar conta. Teremos que prestar contas diante de Deus, e isso deve gerar temor do nosso coração. Amor a Deus, amor à palavra de Deus, às coisas de Deus, mas também temor do nosso coração, para não falharmos com Deus, para não quebrarmos as leis de Deus, porque quem quebra uma lei de Deus acaba quebrando a si mesmo o seu coração e a sua alma diante de Deus. Lembre-se, Deus é amor, Deus é misericórdia, mas também Deus é um Deus justo, um Deus reto, um Deus santo. Então leve Deus a sério, leve as coisas de Deus a sério, porque Deus odeia a impiedade e a injustiça entre os homens. É o que nós vemos no versículo 5 e versículo 6. Outra coisa muito importante é a sexta e última lição que eu quero te ensinar através desse breve estudo. Os que andam em retidão verão a face de Deus. Vou repetir: os que andam em retidão, nos caminhos retos de Deus, nos caminhos de vida eterna com Deus, estes verão a face do Senhor. A face aqui está falando da glória de Deus. Desfrutarão aqui na terra da luz do rosto do Senhor, viverão debaixo das promessas de Abraão. Lembre-se que diz lá em Gênesis 12, quando Deus olha para Abraão, Deus derrama uma promessa preciosa para Abraão, e nós somos filhos da promessa. Através da fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor, nós podemos viver debaixo da bênção abraâmica, da bênção de Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, é o que diz a palavra de Deus, e nós experimentaremos a glória de Deus, a vida sobrenatural, milagres e maravilhas da parte do Senhor, porque viveremos em retidão,
vendo a face do Senhor para conosco, e um dia, pela graça de Deus, no poder do Espírito Santo, com a ajuda do Senhor, vivendo uma vida de fé e obediência a esse Deus maravilhoso que nós servimos, andando em retidão, veremos face a face o nosso Salvador, Jesus Cristo, nosso Senhor, o nosso bendito e amado Senhor e Salvador. Amém? Que você tenha um dia abençoado na presença de Deus. Nós louvamos a Deus pela sua vida, por você estar aqui nos ouvindo. Lembre-se, os fundamentos estão sendo abalados. A primeira lição que nós aprendemos: não fuja dos problemas, refugie-se no Senhor. A segunda lição que nós aprendemos hoje: os ímpios sempre atacarão os retos de coração, mas com a graça de Deus triunfaremos sobre eles. Terceiro lugar, os fundamentos estão sendo destruídos, mas nós resgataremos os fundamentos eternos da palavra de Deus. Quarta lição: os olhos do Senhor examinam todos os homens, Ele está sondando os nossos corações. Quinta lição: Deus odeia a impiedade e a injustiça, por isso nós vamos viver uma vida reta e santa diante do Senhor. E a sexta lição que nós aprendemos hoje: os que andam, ou os que andarem em retidão, verão a face do Senhor e desfrutarão da vida vivida no máximo do seu potencial, da vida abundante que Jesus tem para mim e para você, da vida abençoada que o Senhor tem para cada um de nós. E as nossas famílias serão abençoadas, as nossas vidas serão bênção na vida de outras pessoas, porque andaremos com o nosso Senhor e o nosso Deus. Fecha os seus olhos, deixa eu orar por você, abençoar a tua vida nesse momento, em nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui diante da tua presença, diante da tua palavra bendita, Pai. Te agradecemos pelo carinho, o cuidado do Senhor conosco. Dá-nos um dia abençoado, Pai, aprendendo a viver essas lições valiosas que aprendemos do Salmo de número 11. Abençoe cada vida, cada coração que me ouve agora. Sejam agraciados, sejam abençoados, sejam livres e libertos pelo poder de Deus. Que a tua graça venha sobre eles, que a tua unção faça a diferença nas suas vidas. Que a bênção do Senhor esteja sobre eles, sobre as suas casas, sobre as suas famílias. Opera milagres, Pai. Ó Deus, produz uma vida sobrenatural, uma vida interior frutífera, abundante, pujante em cada coração, Pai. Que haja fome e sede por buscar mais e mais o Senhor, e a tua bênção venha sobre eles. Nós louvamos e engrandecemos o teu nome agora, e declaramos as tuas maravilhas sobre cada um dos teus filhos. Nós os abençoamos, em o nome de Jesus, amém e amém. E eu queria terminar com uma linda canção, que eu gosto muito. Na verdade, ela é muito importante no meu coração, porque é uma canção que me ensina. Foi a primeira canção que eu aprendi a tocar e gosto muito de cantar, que fala: teus olhos revelam que eu, e tem a ver com aquilo que nós falamos hoje na palavra de Deus aqui. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Sabes de mim, quando vês meu coração, tudo tu podes ver bem dentro de mim. Levas minha vida a uma só verdade, que quando me olha, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem
Aleluia. Queria te convidar a seguir as nossas redes sociais. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, venha sobre a tua vida e sobre o teu coração. Se por acaso você quiser semear na vida do pastor Giovanni, na minha casa, na minha família, entre no nosso site, pastorgiovanni.com. pastorgiovanni.com é nosso site, ali você tem todas as nossas redes sociais, ali você tem áudios e vídeos para abençoar o seu coração, para abençoar a sua vida. Ali você também tem cursos online para que você possa crescer e florescer no Senhor, amadurecer na sua fé. Nós temos cursos ali abençoados, cursos sobre família, cursos sobre batalha espiritual e intercessão. Nós temos ali também cursos valiosos sobre os fundamentos da fé e a vida no Espírito. Então entre no nosso site, pastorgiovanni.com. Eu tenho certeza que a sua vida será tremendamente abençoada. E nós agradecemos a Deus pelo privilégio de termos vocês aqui conosco nessa manhã, na presença do Senhor. Louvado seja o nome de Deus. Amém? Um abraço, um beijo do pastor Giovanni. Que Deus vos abençoe. Louvado seja o nome do nosso Deus.